Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer a aula número 55 e vai ser sobre anatomia TIB. Nós estamos bem aqui, no dia 25 de fevereiro, numa quarta-feira de 2026. Sejam todos bem-vindos. TIB quer dizer pequeno. Kawaii quer dizer fofinho. E são termos em japonês que se referem a desenhos de pequenas proporções. Então, nós estamos começando a entrar em expressões e nós vamos começar com TIB. Anatomia e expressões. Bem aqui. Anatomia TIB, página 64. Oh, valeu! Ó, é isso aí. Aqui. Nós sempre voltamos à questão da proporção, que é a contagem da cabeça. E agora, nós vamos contar a cabeça de uma forma diferente. Nós vamos contar um número bem pequeno de cabeças. Lembra que antes eu tinha falado que a contagem de cabeça se referia às idades. Então, quanto mais cabeça tivesse, mais alta é a pessoa, ou mais idades tem a pessoa. E nós estávamos trabalhando com 7 cabeças e meia, 8 cabeças. Mas agora, nós vamos fazer apenas 2 cabeças. Me acompanhe. Primeiro passo. Nós vamos fazer um círculo. É o exercício de círculo. O escanor TIB. Ah, é. Tem no livro o escanor TIB. Está aqui ele. Depois você coloca uma pausa, ou tira um print agora, se quiser tentar. Mas vamos à técnica, certo? Vamos lá. Aqui está uma cabeça redonda. Farei a linha de simetria, bem no meio, porque aquela velha frase, na arte, saibam dividir em 2 partes e em 3. Agora eu repito o tamanho. Poderia fazer menor, poderia fazer um pouco maior, mas eu vou fazer 2 cabeças. Aqui está, 2 cabeças. Aqui é o centro. Olha esta linha aqui de simetria. E repara como eu deixo o traço bem fraco. Bom, aqui tem o tamanho da cabeça. E aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte. Dividir bem no meio, igual em cima. E daqui do meio, eu vou deixar uma coisa mais ou menos nesse tamanho. Assim. Dividindo em 4 partes, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, 2/4 do tamanho, eu faço esse traço. Só um pouquinho para baixo, bem pouco, eu faço esse triângulo aqui. Rafael X falou, dividir em 3 partes, cabeça, tronco e quadríceps. Não, vamos dividir em 2 partes. Sendo que a cabeça, não, o tronco e os membros está aqui. E a cabeça está isolada. É isso que nós estamos fazendo. E eu vou fazer assim, ó. Nessa distância e esse formato. É esse o formato que você vai fazer. Tem que ser assim. Não entendeu? Eu vou repetir. Primeiro, faz um círculo. Tenta fazer o mais redondo possível. Um traço bem fraquinho. Certo? Depois, faz um outro círculo igual. Em tamanho. Não esquece que as coisas têm que estar simétricas. Dividindo bem certinho no meio. Esta linha aqui é bem reduzido. E esse que é o truque. Divido no meio desse raio, e faço aqui uma inclinação bem leve, fazendo esse triângulo estranho. E aqui, olha, eu reduzo mais ainda, assim. É isso que nós fizemos. Veja uma coisa. Aqui, ó, eu vou fazer para dentro, assim, ó. Desse jeito.
E aqui eu vou repetir esse movimento paralelo. Então você tem agora a perna. Ó a perna. Funcionou, né? E o braço? Antes de chegar aqui, ó, parando, aqui está o braço. A mão, ó, deixou até a metade, ó, daqui até aqui até a metade, daqui até aqui até a metade. E esta é uma das formas. Eu vou deixar uma bolinha assim e uma bolinha maior. Uma bolinha pequena e uma bolinha maior. Como se fosse um bichinho, ó. A mão. E aqui está o corpo e aqui está a cabeça. Agora a cabeça, eu faço um pequeno corte assim, ó. E um pequeno corte desse jeito. Para baixo dessa linha do meio, eu trabalho o olho. Vê como funcionou. Posso fazer uma oval assim, uma elipse dos dois lados, tentando manter a mesma distância da linha de centro. Olá, Vitinho, seja bem-vindo. Caroço de abacate não bate. Então, não bate nada. Daqui até aqui, eu posso dividir em 3 partes. Assim, ó, 3 partes. Aqui eu ponho a boca. E aqui ficaria um pontinho, que é o nariz. A orelha fica entre o olho e o nariz. Entre o olho e o nariz. E pronto. Lembra daquele puxão que eu ensinei vocês, ó? Para fazer o cabelo? Eu faço aquele puxão, que é assim, ó. Puxa e volta. Parece uma garra. Como você tá, Davi? X7, faz tempo mesmo. Entendi. Agora entendi. Agora vem assim. Desse jeito. Eu entendi, Vitinho. Desse jeito. E está pronto. O corpo time já está feito. Alguém sofreu alguma complicação com esse desenho? Tá. Temos o corpo, temos que saber como fazer de lado. Olha. Redondo. Faço o mesmo tamanho aqui. Encontro o meio. O meio é aqui, mas vou fazer de lado agora. Só que vai ter uma coisinha de lado. O quê? Eu tento encaixar isso daqui, ó. Aquela oval que vocês conhecem. Porque aqui, abaixo desta linha, mas embaixo, vocês vão fazer uma voltinha assim, ó. Vai ficar uma testa enorme. E aqui, ó, vai ficar pequeno. Isso é importante. Isso é bem importante, tá? Abaixo do meio, vocês têm essa volta. Isto é muito importante. Vocês não estão me escutando? Eu estou falando muito baixo? Salve, Nick Art! O som para vocês está bom ou é só para o Vitinho que está ruim? Tá ótimo, beleza. Só você, Vitinho. Ah, não. É que eu fui dar aula hoje, eu sempre volto meio cansado, sabe? É tudo bem corrido. Então, foi um dia corrido. Aí, quando eu volto de aula, tô com essa voz um pouco mais cansada, mas eu tô feliz. Tô muito feliz. Tá tudo dando como tem que ocorrer, tá? Eu acabei de fazer uma besteira aqui, eu me desliguei um pouco, e agora eu corrijo. Depende do dia, eu me canso mais ou me canso menos. No sábado eu me canso mais, na sexta eu me canso mais, na terça eu me canso mais e na quarta. E outros dias, apesar de trabalhar o dia todo também, eu me canso menos. É a maior correria, entende? Tá, ó. Esta volta, olha a bolinha que eu vou fazer, só para vocês entenderem. Isso é muito importante. E isso daqui. Hoje, eu dou aula domingo também. E é bem corrido, porque às vezes eu tenho que ir atender cliente no domingo. Ó, bolinha e bolona. No último domingo eu fui na casa de cliente. Eu fui no seminário lá me encontrar com 3 pessoas. Aí tinha que estar tudo preparado, foi bem corrido. É, a nossa vida é assim, né, Nick Art? Bem isso.
Isso dá 11 horas. Esse pessoal que trabalha 8 horas é feliz. Tô brincando, tá? É cansativo também. Todos os horários são cansativos. Desculpem a brincadeira. Não quis ofender, por favor. Mas foi pintura hoje. Boa! Bom, entenderam essa da bolinha? Olha, hoje eu estava dando aula e eu tinha que falar para 3 alunos hoje, 3. Presta atenção na referência. Por isto, a coisa mais difícil na minha aula é aprender. Não vou falar ensinar, vou falar aprender. A ver. Mas eu sei ver desde que eu nasci, eu não sou cego. Não é isso, gente. Tudo isso que nós estamos fazendo, se vocês não estiverem entendendo o que eu estou fazendo, se não fizer abaixo dessa linha, não funciona. Esta linha aqui, ó, por exemplo, se isso daqui não ver este ângulo, não funciona. Então, 90% da minha aula é a arte. Por exemplo, o Rafael X, boa parte do que eu estou falando para ele é para ele ver as coisas. Eu mostro para ele, mas ele não enxerga. Porque é muito difícil a parte de ver. Para mim é claro, eu mostro para ele, olha, é o seguinte, você tem que confiar na proporção, faz assim. Mas ele repete alguns erros, porque ele não conseguiu ver o que eu mostrei para ele. Ele até falou assim, você me dá uma atenção de 1% e me dá toda a diferença. E eu não estou atendendo ele 1%. É muito mais, cara. É muito mais. O dia tem 24 horas, eu atendo ele por volta dos 15 minutos por dia, praticamente estou dando aula para ele. Isso dá, sei lá, ou não. Às vezes dá 1 hora, né? Porque cada momento eu vou falando, somando, dá 1 hora. Então é 1,24 avos de aula. Isso dá muito mais que 1%, né? 1% é 1 a 100 avos. Assim, isso é 1,24. Isso dá 4%. Não é? Isso é ver. É compreender o que está acontecendo em volta de vocês. Quando eu faço esse círculo, e esse círculo, eu estou ensinando a ver que o Tibi são 2 cabeças. Eu entendi 1%. Mas foi 4%. Faz sentido. Entendeu? Avos. Talvez 2%. Porque às vezes é 30 minutos. Bom, 1 cabeça, 2 cabeças, aqui faz o meio e aqui está o canto. E eu repito, eu repito, eu repito, eu repito. Vocês têm que ver e rever e fazer e sentir e ver o erro de vocês comparando com o que está feito aqui. Senão não vai funcionar. Ó, o meio é aqui. A gente colocou o quadril aqui. Hoje, o Rafael e eu, nós falamos sobre o quadril, que ele não estava dando espaço para o quadril. Então, é o quadril aqui, ó. Aí está o quadril. Mas eu entendi o que você quer falar. Eu entendi muito bem o que você disse, tá? Você falou que faz toda a diferença a forma que eu dou aula. Eu sou um bom professor. Obrigado pelo elogio, Rafael. Aqui e aqui. Mas boa parte, o que eu quero dizer, Rafael, é que boa parte da minha aula é tentar fazer você enxergar as coisas, enxergar o centro. Então, é isto, é enxergar o que está acontecendo aqui. O Nick Art sabe muito bem do que eu estou falando. Ó, pus o olho na mesma altura, viram? E a boca bem aqui. E a orelha, lembra aqui, ó, 3/4? Tá aqui a orelha. Olha como funcionou. E a perna? Ó, faço uma dobra. E olha essa dobra aqui, ó. É isso daqui, vamos deixar mais fininho assim, ó. É isso daqui dobrando no meio. É isso aqui, dobrando no meio. Ó, fizer o pé, é só um abscesso se quiser fazer o pé. É só fazer um abscesso. E aí está. É esta a brincadeira. Querem ver de novo? Olha só.
bola. Sim, quando Maurício de Souza desenhou a Mônica, ele imitava o estilo japonês. Só que ele estava ainda desenvolvendo. Então, o desenho dele não era muito bonito, ele não tinha muita solução de rotação. Por isso, atualmente, tem várias técnicas para isso daqui. Esta é uma, eu vou mostrar outras. Veja só. Meio. Eu vou deixar esse daqui, ó. Inclinei assim. E deixei um pouco menor a largura, ó. Este e este, eu fiz assim. Certo? A Mônica é tímida. Por isso tem todo sentido a Mônica jovem ser estilo mangá. Lembre-se que o Maurício de Souza tem família de descendência japonesa. Ó, a curva que eu fiz aqui. Viram? Tá. Esse braço, olha o tamanho dele, proporção. Olha como funciona. E agora lembram dessa entrada? Aqui a metade, abaixo da metade, eu faço essa curva. Aí eu desenho a cabeça. Olha o cabeção. Tá feito. Mas veja, a linha de simetria eu coloquei aqui. Eu posso colocar a linha de simetria aqui. A orelha automaticamente vai mais para trás, né? Ela pode ser menorzinha. Abaixo da linha do meio. E vamos colocar o olho. Parece fácil, mas não é. Você entendeu o que eu fiz, mas quando você fazer, talvez funcione, talvez não. O ideal é você fazer agora, nesse momento, para já tirar a dúvida se está funcionando. Olha uma coisa. Eu vou fazer agora esta bola, mas dessa vez eu vou alterar. E esta bola aqui. O que eu vou alterar? Eu vou dividir isso aqui em 3 partes. E na terceira parte eu vou fazer essa volta. Bem aqui, ó. Isso vai fazer que a bochecha diminua. Alterou o desenho. Posso fazer esse canor? É só colocar o bigode dele. Aí, ó. Lembra aquela volta que eu falei para a gente treinar? Sempre voltamos nessa curva. Treino de curva. E agora aqui, ó. Treino de curva. Viu? Ó, SS e essa curva. Vai para a linha de centro. Vamos diminuir o olho para deixar ele mais poderoso. O mais forte, o melhor, o mais rápido. Na verdade é uma brincadeira. Só faz uma brincadeira. Aqui está a sobrancelha e agora o cabelo. Vou deixar bastante testa. Deixar o cabelo aqui, ó. Então, no corpo de criança, a gente deixa a testa. Eu podia ter aumentado mais ainda o bigode. E agora, a roupa do Escanor. Primeiro, o peitoral, que a gente começa a trabalhar o que a gente aprendeu, que é peitoral, abdominal, latissimus dorsi, e a gente faz o peitoral ligando essa parte. Divido isso daqui nas partes, 1, 2, 3, e eu brinco
Só fazendo essa volta assim, sem fazer completo. Aqui, ó, você pode tentar fazer o serrátil, se quiser. É zigue-zague, né? Aí, pode aumentar um pouco mais. Vamos aumentar um pouco mais o peitoral desse lado? Vamos. Pronto. E agora, vamos pôr os músculos. Deltoide, bíceps, aumenta um pouco mais o braço, tríceps e a mão fechada, bem pequenininha. E agora, a outra mão. Ó, a cintura. Ó, o recuo que eu comentei, né? E a calça. E a bota. E pintamos de verde, se eu achar a cor verde. Achei uma canetinha. Vai servir. E o marrom para a bota. Que bom que gostou. Pronto, tá feito. Mas vamos para esse daqui. Deixa eu repetir a ideia. Aqui abaixo do meio eu fiz a curva e deixei o zigomático não, a bochecha, porque não é só o zigomático, liga a mandíbula, um pouco maior. Professor, o livro que você vende sobre desenho tem quase tudo que você ensina nas aulas? Olha só que legal, Larli. Eu estou dando tudo que tem no livro. O livro está sendo a nossa aula. Então, a nossa aula está no livro e o livro está na nossa aula. Não estou fazendo exatamente o que está no livro, mas o livro está sendo o guia das aulas. Para quando alguém adquirir o livro, vai ter a aula e o livro, que vai acompanhar no YouTube. Eu pensei que ia ser uma boa ideia. Sim, está à venda. Por sinal, eu já vendi mais uma, eu tenho que fazer. Para entregar. Aqui, ó, o olho, eu deixei mais baixo. Percebe? O olho... Sim, sempre foi, na verdade. Olha, antes de existir o Snoopy, em 1950, os desenhos sempre foram estratégias de venda. E os super-heróis também. Olha a diferença. Quando eu abaixei. Olha a mudança. Já perceberam, né? Já mudou tudo. A boquinha. Ninguém faz o nariz, mas se quiserem fazer nariz é só um tracinho. Conclusão? Tudo é proporção. Tudo é proporção. Aqui eu dividi em 1, 2, 3. Aqui eu dividi em duas partes e eu fiz na parte de baixo. Entrego para todo o Brasil, mas quanto mais longe, mais caro fica. E às vezes, quando é muito longe, mas muito longe mesmo, tipo Marajó, o preço do transporte é mais caro que o preço do livro. E quanto mais perto, mais barato. Se for São Paulo, por exemplo, é mais em conta o transporte. Olha só. Olha como fica uma aparência mais de criança. E eu sou do Paraná. Não é muito alto o preço para Minas Gerais, porque é 2 estados de distância. É mais alto para Recife, por exemplo. Viram? Funciona. E o corpo? A mesma coisa. E as pernas? Olha, vou fazer de uma forma diferente agora. Eu vou fazer agora, ó, eu fiz assim, né? Agora eu vou fazer como um pacotinho. Igual uma coxinha. Olha a coxinha. Respeitando a história do meio, ó. Essa volta está abaixo do meio. E essa coxinha, você tem que aprender a fazer ela com uma gota que se move em todas as direções. Alguns comentários nessa live foram filtrados para proteger a experiência da comunidade. É realmente uma massinha. Aí, ó, a perna eu vou fazer com uma pontinha assim, ó. Eu vou fazer uma manga aqui, ó. E já mudou. Viu? Tem outro jeito de fazer? Tem.
Aqui, ó. Uma. Duas. Eu fiz 2 novamente. Mas poderia ser menor? Sim. Vou fazer 1,5. Bem aqui. 1,5. Agora diminuiu mais ainda. Ó. É aqui que vai estar o corpo. 2/3 e a perna está aqui. Vocês viram? Agora não foi 2 cabeças. Foi menor que 2. E olha, eu vou fazer agora isso daqui um pouco mais reto desse lado, ó. Mais retinho assim. E depois eu faço uma leve curva aqui, ó. A linha do meio e volta a esse estilo, mas muda o estilo de olho. Ops, olha o meu erro. A orelha está entre o nariz e o olho. Depois nós vamos ter aula de cabelo, tá? Vamos fazer bem volumoso esse cabelo. Como ele está quase de frente, a orelha vai um pouquinho para baixo e um pouquinho para trás, bem aqui. Ó, funcionou de novo. Eu vou falar o preço em quilômetro, Leandro Brizola. Aí, é uma brincadeira. São 160 quilômetros, mais a distância que você está de Londrina. Assim eu não sou cortado pelo TikTok. Se eu falar na real, que seria uma moeda corrente, eu seria censurado, cortado, ou um bloqueado, ou alguma coisa. Mas entendeu, né? Qualquer coisa, manda mensagem. Aí tá. Esse é feito na hora, é pouco. Então, se alguém pedir, eu vou lá, faço as impressões, faço as dobras, costuro o livro, faço a capa dura. Leva um tempinho, mas daí eu faço e entrego. Legal, 160 quilômetros. Viram, ó? Corpo menor. E funcionou bem, não é? Tá, vamos lá. De novo. Nós agora vamos fazer 2 cabeças novamente, numa outra técnica. Tá aqui. Esse é o círculo. Vou fazer maior, para vocês entenderem bem. Tá aqui o círculo. Linha de simetria. E essa linha de centro. Divido no meio, desço essa linha. E entre aqui e aqui, eu faço um tracinho assim, ó. Vai estar gravado isso para reverem, tá? Vai estar lá no YouTube, tá? Vocês vão poder rever isso daí. Aí está. Vou colocar a boquinha aqui. E o cabelo? E olha, eu faço um leve corte aqui e coloco uma orelhinha pequena. Ó, já dei um personagem. Aqui. Ó, personagem já surgiu. Olha que fácil. Parece fácil, mas se errar a proporção, não vai funcionar. Depois, na parte de baixo, a cabeça. Pode ser uma cabeça e meia? Pode. Mas vou continuar com uma cabeça aqui. Agora veja. Bem aqui, eu posso dividir em 3 partes, ou no meio, ou aumentar só um pouco. Eu vou fazer esse pacote aqui, ó. Essa coxinha torta assim.
Aqui é a linha de simetria. E aqui, olha, esta volta que vem para cá assim. E aqui, esta volta tem aquela relação da curva que nós temos que treinar, que já está gravada a aula. Aqui, ó, aula 2. Esta aula, fazer várias vezes, porque tem que ser bem suave essa curva. Parece fácil, mas não é. E, nesse tamanhinho, eu vou fazer isso aqui, ó. E aqui, nesta parte de trás, ó, atrás, caligrafia, né, Nick Art? A gente falou, né? Eu falei, ó, a gente vai ter aula de caligrafia, mas caligrafia ajuda. É verdade, bem lembrado. Na aula a gente falou isso. Façam caligrafia, pega o caderno de caligrafia e volta a estudar. Quando a gente estava treinando traços. Lá no início de janeiro, curvas, traços, daí a gente fez elipses. Bem nessa parte eu falei da caligrafia mesmo, ó. Ó como ficou. De novo. Eu fiz isso aqui, ó. Meio arredondado. Atrás, isso aqui, ó. Aí tá. E aqui, ó, eu faço redondo assim. Assim, ó. Aqui. Agora aqui, eu fiz só esse montinho assim, ó, bem pequeno. E eu posso fazer assim também, ó, para trás. Isso tem que treinar. Se fizer assim, não. Se fizer assim, não. É difícil. Não é fácil. Vou dobrar um dedo. Dobrei. Posso fazer 3 dedos? Pode. Funciona para cartoon. O Tibi e o cartoon estão bem próximos. Ó, vou deixar maior aqui. Olha como eu fiz maior. Já mudei o estilo. Aqui eu deixei grande. Mas os dedos eu fiz menor na proporção. Aqui eu fiz o dedo maior na proporção. Pode? Claro que pode. Eu vou deixar menor agora. Depois volta a fita aqui, volta 30 segundos e compare o antes e o depois. Acho que eu vou editar e comparar como ficou os dois. Ó, fiz menorzinho, igual este. E esse aqui, tô achando que tá muito grande esse braço, né? Eu achei. Vou diminuir. Porque é a proporção que conta. E aquela coisa que eu falo, não aperta o traço, que se apertar o traço, quando for apagar, a coisa não vai ficar certa. Esse dedo é menor. Pronto. Diminui. Não estou gostando desta curva. Acho que eu vou fazer assim. E embaixo, eu vou fazer assim. Melhorou. O que eu fiz? Isso aqui, ó. Curva assim e curva assim. Isso que eu fiz. E aqui está. Tá incomodando você também. Olha, é muito bom isto. O que é bom? Eu não acertar de primeira. Por quê? Porque é o que vocês vão fazer. Vocês vão conferir, vão diminuir. Por isso, eu não posso acertar de primeira. Faz parte do desenho de esboço. Agora a perna. Ó, é uma cabeça daqui até aqui. É aqui que eu vou colocar a perna. Aqui está o joelho. Eu vou fazer o seguinte. Curva e uma curva assim, ó. O S. Agora, olha. Aqui está o joelho. Essa curva vem para cá. E aqui. Eu faço uma curva assim. Não é bem a batata da perna, mas é quase. Aqui está a perna. Viram? Vamos ver de novo. Daqui até aqui, encontro o meio. Eu faço assim, ó.
E aqui. Este é este. E aqui eu faço aquele fechamento, tentando deixar quase o mesmo desenho que este. E o pezinho? Posso fazer um pé minúsculo. Se funcionar, funcionou. Mão. Outra mão. Bola. Tá aqui. Bem no meio, você pode fazer essa curva assim, ó. E aqui aquele S. Olha, o S e a curva. A curva e o S. A curva e o S. O S e a curva. O S e a curva. A curva, aqui ó, e o S. Outra curva e a entrada. Não necessariamente fazer os dedos do pé. Você pode também, mas a gente já vai ver isso daqui. Vamos ver isso aqui, ó. Aqui a gente vai colocar um dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos. Bem aqui. E bem pequenininho. Ó. A ideia de cada um desses dedos parte do Diglett. Diglett, Diglett. Aqui está a volta. Quando é visto de lado, de lado. Esse dedo está de lado, esse dedo está de frente, de lado. É difícil, tá? É difícil. O pé. Não tem o tutorial do pé. Eu nunca vi tutorial do pé. Mas é a mesma coisa, ó. Em vez de aqui o calcâneos. Eu nem sei se vai funcionar dessa vez. Vou me arriscar. 1, 2, 3, 4. Se resolverem fazer o pé, tá aí. Mas é melhor não fazer. Eu não me arrisco a fazer o pé. Eu nunca vi alguém se arriscar a fazer pé. Só eu agora. É porque você falou, né? Vamos na mão. Tá aqui. Se forem fazer pés e mãos, vocês têm que fazer de várias posições. A outra mão, ó. Bolinha. Esse polegar tem essa volta aqui, ó, né? Tem essa volta, certo? Deixa eu apagar e fazer de novo. Olha. Desse jeito. E aqui assim, ó. E agora eu vou fazer isso aqui. Como? Assim. Ó, eu fiz aqui dentro. Eu acabei de mover a outra mão. Essa mão esquerda, essa mão direita. Fica estranho, né, Rafael XN? Pé descalço é complicado até pé real. Então, só faz isso aqui, ó. Para pé e tá certo. Tem um outro jeito de pé. Falando de pé, você pode fazer no jeito do copo. Assim, ó. Só que você deixa pequenininho aqui. Igual aquela aula de copo. Talvez até fique melhor. 1, 2, 3, 4. Aí você faz um pé fofinho. Talvez funcione melhor. É o costume de fazer pé normal. Evite fazer o pé. E pé descalço vai ser muito estranho quando a gente fizer, tá? Porque a gente não está acostumado a ver pés. É só por isso. Mas a gente vai fazer pés, tá? Descalços. No futuro. Fez essa bolinha. Tá aí. Lá em abril nós vamos fazer pé. Tá vendo isso aqui, né? Ó. Daqui. Eu faço esse daqui, mas virado para o outro lado. E é importante saber para qual lado você vai fazer. Você não pode fazer o lado errado. Esse, ó, a curva está do lado de fora. Aqui está do lado de dentro. Se tiver dúvida, olha a sua mão. Agora o outro. 2, 3, 4. 1, 2. Eu errei o tamanho. Olha a proporção. O dedo mínimo é menor, dedo médio é maior e o dedo maior é maior ainda.
Acho que fazer meio virado assim. Ó, tá feito. Ó, fez e funcionou. De novo. Esse dedo agora eu vou virar para cá, ó. Virei. E esse daqui eu faço a mesma coisa. Ó quando virou, olha o joelhinho. Veja isso. Eu li o que você falou, Vitinho. Tudo bem. Viram isso? Aí está. Agora, 1, 2, 3, 4. Viram isso aqui, né? Eu posso muito bem colocar esse dedo para cá, ó, e os outros para dentro. Funcionou de novo. O que mais? Bom, veja, sobre a perna e o pé. Vocês não precisam fazer isso. Vamos trabalhar com esse daqui. Aí. Cabeça. Fazer mais para cima para caber mais, tá bom. Cabeça. Corpo. Aí está. Por que é importante estudar isso daí? Porque vocês não sabem, nunca sabem quando é que vão te pedir para fazer algumas coisas fofinhas. Vocês têm que estar preparado para tudo. Certo? Oi, Luciano, tudo bem? É por isso que a gente faz esses tipos de aulas. Porque a gente tem que estar preparado para tudo. Olha o formato que eu fiz agora. Como é esse estilo agora, divido em 3 partes e é bem aqui que eu faço a bochecha. Olha o S e a cabeça. Mas eu vou fazer diferente agora. Vamos mudar o estilo pela 4ª, 5ª vez. Sempre mudando o estilo. Eu vou deixar esta parte... Ops, eu me distraí. Vamos deixar esta parte um pouco mais parecido com uma lâmpada, ó. Assim. Aqui eu vou deixar assim, porque está de lado, tá? Olha como ficou. Ele ficou menor aqui. É esse estilo que eu vou deixar agora. E agora? Linha de simetria. É nesse estilo, né? Lembra que o olho está aqui embaixo. Ficando cabeção. Olha como fica mais bebezão. Mais um bebê, né? Olha a linha de simetria. Não esquece a linha de simetria. Ela é importante. Já que você disse, eu continuar estudando TIB, depois eu estudo esqueleto e o músculo. Beleza, daqui 5 minutos eu vou acabar mesmo, daí você pode voltar. TIB é demais importante, sério. Porque vocês nunca sabem o que vai acontecer com vocês. O que vão chamar para vocês fazerem. Vou fazer o corte aqui e depois eu dou aula de cabelo, não agora. Ó, o corte, aí está. Bom, a perna agora. Vou deixar um espaço maior no pubis. E essa perna, eu vou fazer a estrutura um pouco diferente, assim, ó. Olha o S aqui. Viu o S aqui de novo? Sim, quem estuda cartoon, o TIB é muito importante no cartoon, muito mesmo. Quando vocês fazem cartoon bebê, cartoon criança, tem que saber algumas características que tem aqui. Já vou mostrar um estudo de mão da Asterix Obelix, que é um cartoon francês. Ah, eu não sabia, Luciano, agora eu sei. Romurax é o Luciano. Obrigado por ter falado. Eu nunca ia saber. Olha, dessa vez eu virei igual se fosse uma borracha. Então, eu viro igual fosse uma borracha. E aí está a boca. Ó, eu viro igual fosse uma borracha. E pronto. Ó como funcionou bem.
Ok? Bom, pode ser o corpo menor. Eu posso reduzir o corpo bem pequenininho. Então, olha, vou fazer isso aqui de novo, com um corpo menor, mas vou fazer de frente agora, só para vocês verem, ó. Aqui está essa bochecha. Vamos fazer ele pulando de alegria. Tá. Para pular de alegria, eu tenho que deixar a cabeça dele olhando para cima. Então, vamos mudar. Boa, pulando de alegria. Veja aqui, eu tinha dividido em 3 partes. Lembra quando a gente estudou cabeça inclinada? Cadê? Ó, cabeça inclinada, a gente estudou 3 aulas de cabeça inclinada, 4 aulas. Foram 6 aulas no total. Foram 6 aulas de cabeça inclinada. A gente começou no dia 14, depois teve dia 16. Então, vamos aplicar cabeça inclinada utilizando esse método e esse daqui. Aí vai. Prepare-se. Aqui está a bola. Aqui está a inclinação. Este olho que estava aqui embaixo foi lá para cima. Nessa inclinação. Assim. Como eu inclinei aqui, ele vai ficar pouco o topo da cabeça. Lembra que eu deixei no último desenho um pouco menor isso aqui, um pouco maior ali? Então, olha. Bem aqui, eu deixo o menor. E aqui, eu deixo o maior. Mas eu levanto essa parte aqui. Assim, ó. Viram? Se eu fizesse a proporção em 3 partes, olha, 1, 2, 3, agora está no primeiro, na primeira parte. Antes era na parte de baixo, agora é na parte de cima. Você está mesmo? Aqui está. Então, o olho vai estar aqui e aqui. Quando a gente estudar a expressão, a gente vai ver alguns tipos de bocas. Deixa eu mostrar. Olha só. Eu vou escolher uma boca. Tem que ser uma boca de alegria. Tá tudo numerado. Ô, Jonathan. Você não tá tão atrasado quanto o Jonathan. Eu acho que essa. A 96. Ou essa. A 60. Vou usar a 60. Aí vai. A boca tá bem aqui. Cadê a 60? Aqui. Ó, vou empurrar isso para vocês verem. Já deixo, calma aí. Ah, essa página? Print. A gente vai ver isso aqui depois, tá? Pronto. 60. Essa daqui. É reto em cima. Corta aqui. Corta aqui. Vem pra cá. Só que aqui eu vou fazer uma volta assim. E aqui a volta assim. Legal. Vou pôr a língua aqui. E aqui eu vou pôr a arcada dentada. Mas não vou fazer como está lá. Eu vou fazer assim. Que é a aula de elipses, né? Pronto. E agora eu vou fazer uma chura aqui. Aí está. É isso aí. Vai salvar a aula no YouTube. É para isso mesmo. Pronto. A orelha, como a gente viu no rosto inclinado, vai vir aqui para trás. Bem aqui, ó. Nesse canto. Assim. Tá. Aí está. Agora ele pulando. Só que a gente pode fazer o corpo menorzinho, mas bem menor. Assim, ó, muito menor. Olha como tá pequeno o corpo. Se colocasse aqui, ó, daria até aqui. Aí está. Aí, a perna é menor do que o corpo. Tá vendo? Eu não tô nem mais medindo. E o braço.
Pronto. Tem bastante animes que tem estilos chibi ou algo parecido para fazer o pós-créditos. Para fechar, deixa eu pesquisar a Mônica. Olha o que tem aqui. Esse foi feito por IA. Ele tem uma cabeça e meia, 2 cabeças e meia. Então ele não está com uma cabeça. Esse que eu fiz está um pouco menor de uma cabeça. Eu poderia tornar ele a elipse, que vocês já aprenderam, aula de elipse. Faço a elipse. E aqui está o chapéu. E a gente faz o X aqui. E fazemos a bermuda dele. A bermuda jeans. E só falta o cabelo. Não preciso fazer aquele olho, não. Posso deixar o olho que eu coloquei. E a gente pinta de preto. E essa que é a brincadeira. O Naruto? Naruto não, desculpa. O One Piece? Claro que eu conheço. E amo One Piece. Esse personagem é lindo. Tá. Eu ia ver uma outra coisa. Eu ia ver a Mônica. Mônica. E Cebolinha. É um pouco mais antigo esse aqui, tá certo? Então, um estilo mais antigo. Evoluiu bastante o estilo. Como é antigo, ele tem cara de antigo. Lembre-se que isso daqui é de 1967. Ele evoluiu bastante. Ele tem 2 cabeças e meia. 1, 2 e meia. Viram? Ele também é Tibia. Então, olha, eu tenho esta volta e eu tenho isso daqui, ó. E aqui é um pouco mais reto. Assim. E isso daqui é usado 1, 2, 3. Por isso, isso fica assim, ó. A orelha também, a solução deles é bem antiga. Funcionava para a época e pegou e faz parte do nosso visual atual. Mas lembre-se, ele estava fazendo do estilo japonês. Só que a gente não sabia. Nós fomos construídos vendo Mônica e a gente não sabia que a gente estava vendo estilo japonês. Não estou falando estilo mangá, estou falando estilo japonês. Porque mangá quer dizer quadrinho, a tradução da palavra mangá. Aí está. Aí o olho faz uma bola bem fraquinha, e só força aqui, ó. E olha como funcionou. Viu? É a mesma coisa. Aí eu tenho esse tamanho, repito aqui uma vez, repito mais metade do tamanho, e eu tenho a parte do pé dele. E a meia dele. Branca. Aí, olha, o corpo dele está aqui. 2/3 do corpo, mesma coisa. A perna. Vamos fazer ele andando? Vamos. Olha a perna. Olha a volta, ó. Eu pego o barrilzinho e eu respeito o formato do barrilzinho. Lembrando que isso daqui foi desenvolvido depois por outros desenhistas. Ele evoluiu bastante o desenho com o tempo. E agora o braço. Então passou vários desenhistas. E cada um tentou acrescentar alguma coisa que ficasse mais fofinho. Levou anos isso. Você sabia que a Mônica não funcionava de lado? Nem o Cebolinha, nem a Mônica. Levou muito tempo para alguém solucionar a Mônica ou o Cebolinha de lado. Muito tempo mesmo, ó. O dedo Tibi que a gente viu, ó. Agora funcionou, o dedo Tibi. O estilo por partes faz você entender a estrutura, não só copiar o visual. É
É isso aí. Só que, olha, cada um deles vai ter uma diferença entre um e o outro. Não é só o cabelo e o corpo. É muito mais coisas. A gente falou de pé descalço, certo? O Chico Bento, olha o pé dele. Não tem divisão. O Chico Bento tem divisão no pé. Querem ver? O Chico Bento é de uma outra fase. Chico Bento. Aí. Olha o dedo. Olha como faz o gordinho. Tem um que ele mostra, pode ser. Olha como é mangá. É óbvio que é mangá. Sempre foi baseado nesses estilos. Aqui, ó. Esse daqui. Uma cabeça, duas cabeças e meia. A volta na parte de cima. Não mostrou a estrutura do corpo. Aquele é balãozinho que a gente comentou. O pé também não mostrou. Tipo, deu um salto mágico daqui até aqui. E sabe aqueles desenhos que eles falam? Ó, é muito fácil você fazer um cavalo. É só você fazer uma linha e assim você faz o cavalo. Viu? Bem fácil. Ó, pronto. Entenderam? Foi um salto muito grande. Não mostra o passo a passo. Mas pode encontrar mais aqui, olha. É o Charlie Brown. Também, olha, é uma cabeça e meia. O Cebolinha. Tem um salto muito grande também. Eles não colocam aquilo que eu fiz passo a passo, a coxinha, o dedo. O criador da Mônica mostrou que o Brasil consegue fazer mais também a qualidade. Estados Unidos e Japão. A animação, a mesma qualidade. Mas copiar sem entender trava a sua evolução. É verdade. Olha, o Cebolinha de perfil. Durante décadas, isso daqui, o pessoal não sabia fazer. Para chegar a isso daqui, teve que algum gênio ir lá trabalhar, algum gênio desconhecido ir lá trabalhar no Maurício de Souza. Porque o Maurício de Souza não colocava créditos nos desenhistas. Só tinha o nome dele. Todo mundo achava que era ele que desenhava. Não foi ele que fez essa evolução do desenho. Essa de perfil só surgiu depois. Se vocês pegarem os mangás antigos e ver o desenho de lado, vocês vão se assustar. Levou muito tempo para chegar isso daí. Mônica Toy? Tá. Mônica. Os bonecos eram muito feios, porque levou muito tempo para desenvolver em 3D. Só funcionava 2D. Olha, é meia cabeça, né? Meia cabeça. Obrigado por ter falado. Eu já tinha visto, mas tinha esquecido. Olha a volta. Essa daqui, ó, segue mais ou menos esse estilo que reduz a cabeça. Mas ficou um cartoon mais moderno, né? Menos, mais infantil. Mais moderno e mais infantil. Interessante. E é isso, gente. Se vocês verem a Mônica antiga mesmo, aí dá medo. Ah, esse tá dando medo. Então, não funcionava 3D. É isso. A Mônica era sempre meio de lado, meio de frente. É bem minimalista. É bacana a proposta. Só vou mostrar, peraí. Mônica. Origem. Acho que eu não vou encontrar aqui. Aqui, ó. E é isso, gente. Até amanhã. Me curta, me siga e me compartilha. Fui! Ainda não fui. Tá. Agora eu vou.